Caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos celebrando hoje, com toda a igreja, o primeiro domingo da Quaresma. E todos os anos, a nossa mãe, a igreja, propõe para a nossa meditação, no primeiro domingo da Quaresma, as tentações de nosso Senhor Jesus Cristo. E eu quero, caríssimos irmãos e irmãs, começar esta reflexão com vocês com uma citação de Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino foi o maior santo escritor da igreja, um santo da ordem dos dominicanos que viveu no século XIII. Foi ele quem condensou e explicou tudo que nós cremos. Tanto é que se diz, não é, que a nossa igreja, ela é tomista. Tomista por quê, Padre Sérgio? Porque Santo Tomás foi aquele que esclareceu para nós a nossa fé neste livro chamado Summa Theologica. E comentando sobre as tentações de nosso Senhor Jesus Cristo, Santo Tomás ele pergunta: por que nosso Senhor se deixou tentar? Por que ele quis ser tentado? Nosso Senhor era Deus, não é? Nosso Senhor não precisava passar pelas tentações, como também ele não precisava receber o batismo de João, e no entanto ele recebeu. Como também ele não precisava, para nos salvar, morrer na cruz. Ele poderia nos salvar, sei lá, com uma piscada de olhos, com o levantar apenas de uma parte mínima, ínfima que fosse, do seu dedo. Ou simplesmente ele poderia pensar, ele nos salvaria. Porque ele é Deus. Então, por que nosso Senhor se submeteu, Padre Sérgio, ao batismo, se ele era Deus? Porque ele se submeteu à morte para nos salvar, se ele era Deus e poderia nos salvar de outra maneira? E por que também ele se deixou tentar? Então, Santo Tomás, ele responde, entre outras coisas, que nosso Senhor, ele quis se unir a nós, como diz a carta aos Hebreus, igual a nós em tudo, exceto no pecado. É uma citação do capítulo 4 da carta aos Hebreus. Então, Santo Tomás, ele diz que nosso Senhor quis ser tentado por 4 razões, por 4 motivos. Então, primeiramente, nosso Senhor, ele foi tentado para nos auxiliar contra as tentações, isto é, para vencer as nossas tentações pelas suas, assim como venceu a nossa morte pela sua morte. Então, nosso Senhor, sabendo que desde Adão e Eva, todos nós temos essa inclinação para o mal, essa inclinação para o pecado, que nós já sabemos como se chama concupiscência. Nosso pecado original foi apagado no batismo. Porém, aquela inclinação para o mal, enquanto estivermos neste mundo, ela o que, Padre Sérgio? Ela continua. Portanto, enquanto estivermos neste mundo, até o último suspiro de vida, nós seremos o que? Tentados. Tentados para quê, Padre Sérgio? Para abandonar a Deus, para abandonar os mandamentos de Deus. E eu disse esses dias, celebrando aqui a missa, que hoje é uma das armas que o demônio mais utiliza, é justamente esta: nos afastar de Deus. Nós já sabemos que acontece ainda hoje, porém, aquelas possessões que, sobretudo, vemos em alguns filmes, onde a pessoa se estribucha para lá e para cá, onde a pessoa sobe em paredes, não é? Tem casos até de possessão, que o demônio faz a pessoa expelir objetos do seu estômago, da sua boca. Quando eu digo objetos, não é comida não, coisas mesmo.
Vocês não queiram saber o que é uma possessão, no sentido aqui estrito da palavra. Não é? Vocês nunca viram, e meu conselho, não queiram também ver uma possessão. Eu já acompanhei, já disse aqui a vocês, que acompanhei um período, foram meses, um bispo realizando um exorcismo de uma pessoa que realmente foi comprovada pela igreja que estava o quê, Padre Sérgio? Possessa. Inclusive uma pessoa aqui da cidade de Cachoeira, não é? O bispo que fez esse exorcismo foi Dom Gilson, que foi nosso bispo auxiliar aqui. Porém, meus irmãos e minhas irmãs, esse tipo de tentação é muito rara. Acontece, Padre Sérgio, hoje acontece, mas ela é rara. Por quê? Porque uma forma que o demônio utiliza hoje, e utiliza de maneira muito eficiente, é nos tirar da vontade de Deus, é nos tirar do amor a Deus, é nos tirar da obediência a Deus, é nos tirar, consequentemente, da Eucaristia, da missa, é nos tirar da vida de oração, é fazer com que nós confundamos o mal com o bem, a mentira com a verdade, é fazer com que nós tratemos o pecado, que é uma ofensa a Deus, com uma grande normalidade. Essa é a arma que ele mais utiliza hoje, e é uma arma que, como eu disse, é muito eficiente, porque tem pessoas que o demônio nem tenta mais. Por que não tenta mais? Para dizer que essa pessoa é firme, é forte? Não. O demônio não tenta mais porque aquela pessoa já está o quê? Nas mãos dele. Não é? Justamente porque tem essa mentalidade. E tem muita gente também, infelizmente, meus irmãos e minhas irmãs, eu falo isso por caridade, para o nosso crescimento, para o nosso progresso espiritual. Infelizmente, tem muitas pessoas também dentro da própria igreja que tem essa mentalidade. Ou seja, essa mentalidade demoníaca, diabólica, de confundir, por exemplo, o bem com o mal, a mentira com a verdade, e de tratar o pecado com uma grande normalidade. Vocês sabem que eu tenho criticado aqui duramente esse tipo de fé, de teologia, de religiosidade que vem crescendo dentro da igreja, infelizmente, para nossa tristeza, que é a fé da inclusão e da aceitação. Porém, é a fé da inclusão e da aceitação sem nenhuma conversão. É como se Nosso Senhor tivesse dito a Zaqueu, que quando se encontrou com ele, Zaqueu, nós sabemos, era um pecador público, era um ladrão, roubava o povo judeu queria distância de Zaqueu e dos cobradores de impostos. Porém, quando Zaqueu se encontra com Nosso Senhor, ele reconhece toda a santidade de Nosso Senhor, e ele reconhece também, diante daquele santo, toda a sua condição, o quê? Pecadora. E ele diz a Nosso Senhor, naquele encontro belíssimo: Senhor, eu vou te seguir, eu vou estar contigo, e se eu roubei alguém, ele sabe que ele tinha roubado, e se eu roubei alguém, a lei judaica mandava devolver 4 vezes mais. Só que ele acrescentou dizendo assim: eu vou dar a metade do meu bem, dos meus bens a quem? Aos pobres, aos mais necessitados. Ou seja, naquele encontro da miséria com a misericórdia, a miséria foi transformada pela misericórdia. Mas hoje, não é? A fé da inclusão e da aceitação diz assim: meu irmão, minha irmã, eu te acolho. Meu irmão, minha irmã, eu te aceito. E você pode continuar no seu pecado. É isso que Nosso Senhor quer? Não. É isso que Nosso Senhor ensina? É esse tipo de fé que nós queremos? Não. Porque esse tipo de fé não leva a gente para o céu. Esse tipo de fé não agrada a quem? A Deus. Pode agradar a nós, pode agradar aos homens, mas esse tipo de fé, ele não agrada a Deus. Então São Tomás diz aqui que Nosso Senhor primeiramente se deixou tentar, para que quando nós também experimentarmos as nossas tentações, nós nos recordemos e confiemos que as nossas tentações já são vencidas nas tentações de quem? De nosso Senhor.
Então, meus irmãos e minhas irmãs, temos sempre em mente isso, não é? Que nosso Senhor já venceu as tentações, porém, enquanto estamos neste mundo, experimentamos as contradições desse mundo. E por conseguinte, nós temos que o quê? Que combater, que lutar. Já nós vamos ver aqui, não é? Os remédios para vencer as nossas tentações. Em segundo lugar, nosso Senhor, Ele quis ser tentado para que ninguém pense que está imune das tentações, por mais santo que a pessoa seja. Todos nós aqui seremos tentados, todos nós. E tomemos cuidado. Nosso Senhor aqui se deixa tentar. Claro que a tentação dele é diferente da nossa. Por quê, Padre Sérgio? Porque as tentações de Cristo foram puramente externas. Padre Sérgio, o que é que isso significa? Que Jesus não teve tentação o quê? Interna. Jesus não teve conflito, é assim que a igreja diz. Nosso Senhor não teve conflito moral. O que é conflito moral? Será que eu cedo? Será que eu não cedo? É aquela angústia, quando nós somos muito tentados. Quando nós somos muito tentados mesmo. Olha, tem um santo, eu não sei se era, eu sempre esqueço, eu não sei se era São Francisco de Sales, que é um grande, é uma referência espiritual da vida da igreja. São Francisco de Sales escreveu uma das melhores obras espirituais da igreja, chamada Filoteia, que é uma grande obra espiritual, é um clássico da espiritualidade católica. E eu não sei se foi ele, ou se foi um outro grande santo, um grande santo também muito conhecido, São Filipe de Neri. Eu não sei se foi um ou outro, mas eles conseguiram cultivar uma grande mansidão, os dois, uma grande mansidão. Porém, os dois eram profundamente pessoas irascíveis. O que é uma pessoa irascível, Padre Sérgio? É uma pessoa tentada à raiva. É uma pessoa tentada com muita facilidade a perder o quê? A paciência. E eu não sei se foi o outro, mas esses dois santos eram muito irascíveis. E conta-se, eu não sei se é São Filipe de Neri ou São Francisco de Sales, é um dos dois. Mas conta-se, que eu esqueci agora, conta-se que quando eles morreram, e evidentemente não é que foram ver ali o leito deles, ou seja, a cela, o quarto onde eles dormiam, tinha uma cama e tinha uma mesa com uma cadeira, uma pequena escrivania, talvez ali para escrever, para fazer meditações, fazer orações. Mas o fato é que quando eles foram limpar o quarto de um desses santos, eles perceberam que embaixo da mesa estava toda riscada aqui, ó, riscada, e se via claramente que era marca de quê? De unha. Ou seja, na madeira, imagine, deve ter ferido com certeza os dedos. Então, embaixo da mesa estavam aqueles riscos. E qual foi a conclusão, não é? Como esses santos, eles eram muito irascíveis. Então, uma das formas que eles encontraram para combater justamente essa irascibilidade, para que ela não saísse, era justamente descontar ali na pobre da mesa. Porque é claro, é melhor descontar numa mesa do que descontar numa pessoa. Ou seja, para dizer o quê? Que esses santos, eles o quê, Padre Sérgio? Eles lutavam. Então, por mais santo que você seja, que nós sejamos, meus irmãos e minhas irmãs, nós sempre teremos o quê? Tentações. A única pessoa que não foi tentada neste mundo, foi a Virgem Maria. Ela não foi tentada. Até nosso Senhor foi tentado. A Virgem Maria não foi tentada por quê? Por exemplo, porque ela não teve pecado. Então, pareceu que nosso Senhor teve pecado? Não, mas Ele assumiu os nossos pecados. Ele assumiu os nossos. A Virgem Maria não poderia assumir os nossos pecados. Ela foi preservada do pecado. Ela pode interceder por nós, mas ela não podia assumir os nossos pecados. Então, nosso Senhor foi tentado
porque Ele assumiu os nossos pecados. Mas vejam, até o próprio São José teve aquela, podemos dizer assim, entre aspas, não é? Salvando aqui devido às proporções. São José teve aquela espécie de, eu não queria dizer angústia, eu queria encontrar uma outra palavra, que angústia é uma palavra forte. Eu não queria dizer angústia porque poderia soar como heresia. Mas São José teve uma espécie de quê? De conflito o quê? Moral, interior. Ou ficar com Maria, ou abandoná-la em segredo. Ele teve um pequeno conflito. Ali foi uma espécie de quê? Parecia de tentação. Mas ele venceu. Por quê? Porque quando o anjo lhe aparece, quando o próprio Deus lhe aparece através do anjo, ele escuta quem? A Deus. E desiste de fazer o que ele havia decidido, que era abandonar a Virgem Maria. Então eu já dei esse exemplo aqui, não é? Eu gosto de falar sempre. Um dos nossos padres, não é? Eu falo isso para ajudar vocês, para que vocês não caiam nessa, não é? Eu acredito que a pessoa dá esse exemplo, não vou dizer que é com má intenção, não é? Mas talvez para atrair as pessoas, não sei, e atrai de maneira errada. Mas tem um dos nossos padres que gosta de dizer, por exemplo, que ele nunca fica doente. Que ele nunca fica doente. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Porque só quem não ficou doente, né, nesse mundo foi a Virgem Maria, que não teve um espirro sequer, ela não teve. Porque a doença também é fruto do quê? Do pecado. E a pessoa diz isso, então a pessoa é a própria santidade. Nunca adoece. Aí só que as pessoas já faz uma ideia errada. Aí já trata essa pessoa como o quê? Como um Deus. Olha, ele nunca fica doente. Olha, ele tem algo de especial. E isso é enganar a si mesmo e enganar os outros, não é? Porque a Deus, evidentemente, nós não enganamos. Aliás, Deus nem engana e também não se deixa enganar e também não pode enganar. Mas o fato é que nosso Senhor quis ser tentado para que ninguém pense que está imune das tentações, por mais santo que seja. Terceiro, nosso Senhor se deixou tentar para nos dar o exemplo de como vencer as tentações. Quarto, nosso Senhor quis ser tentado para que tenhamos confiança em sua misericórdia, pois temos um Salvador semelhante a nós em tudo, salvo no pecado. Lembremos aqui, meus irmãos e minhas irmãs, que a tentação, ela ainda não é o que, Padre Sérgio? Pecado. Pecado é um ato que eu cometo por vontade, de maneira consciente e livre. Isso é o pecado. É um ato que eu cometo. E pode ser aqui um ato externo, como pode ser também aqui um ato o quê? Interno. Porque nós podemos pecar por pensamento. Podemos pecar pela imaginação. Podemos pecar, mesmo sem o ato, pelo que, Padre Sérgio? Pelo desejo. Não é? Aliás, muitas pessoas já me perguntaram se um pecado interno, ele pode ser um pecado mortal. Esses dias muita gente até me perguntou, e eu mandei muitos textos para muita gente falando sobre isso, inclusive o texto de Santo Tomás, falando sobre isso. É claro que um pecado interior, não é? Uma tentação interior pode se tornar assim um pecado mortal, mesmo que o ato não seja cometido, como o Padre Sérgio, não é? Se eu alimento aquilo ainda aqui no pensamento, se de alguma maneira eu me deleito com aquilo, eu tenho alguma espécie de prazer com aquela tentação interna, eu já consenti, não é? É claro que é algo bem sutil, mas nós sabemos quando já cometemos e quando não cometemos. Mas o fato é que a tentação, que é o sentir, ela ainda não é pecado. O pecado é quando eu o quê, Padre Sérgio? Eu consinto. Então, mesmo que seja um pensamento, se eu começar a combater aquele pensamento, não é? Ele não se tornará o quê, Padre Sérgio?
um pecado. Mas, padre, eu combato e aquele pensamento ruim, ele continua. Mas você continua o quê? Combatendo. Se você continuar assim, mesmo que ele persista, ele não vai ser o quê, Padre Sérgio? Um pecado. Eu vou dar um exemplo aqui muito simples para vocês, para não falar de vocês, porque vocês, graças a Deus, são todos santos, não é? Vocês são todos santos. Vou falar de mim. Então, Padre Sérgio, por exemplo, eu já disse aqui várias vezes que eu já celebrei a missa. Já celebrei sim, não poucas vezes. Talvez nesses 21 anos de padres quase, uma centena de vezes. Eu já celebrei a missa e digo isso com muita serenidade, sem nenhuma vontade. Já celebrei. A vontade realmente algumas vezes era não ter vindo aqui 7 horas da manhã celebrar a missa. A vontade era ter ficado em casa. Porém, eu nunca fiquei em casa. Mesmo sem vontade, eu sempre vim o quê, Padre Sérgio? Celebrar. Mas, padre, mas o senhor celebrou a missa sem vontade, isso não é pecado? Não, pecado é se eu não tivesse o quê? Celebrado a missa. Se eu tivesse cedido simplesmente a minha o quê? A minha vontade. Interessante isso, já preguei várias vezes sobre isso aqui também. A fé, não, é claro que a fé toca também as minhas emoções e os meus sentimentos, é óbvio. Só que a fé, essencialmente, ela não está ligada aos meus sentimentos. É isso que o demônio faz. O que é que o demônio faz? Veja, com relação à missa, porque quando nós, meus irmãos e minhas irmãs, estamos vivendo uma espécie de dificuldade, pode ser uma dificuldade espiritual ou material, uma das armas primeira do demônio é justamente nos tirar do que, Padre Sérgio? Da missa. E aí a pessoa tem aquela mentalidade. Muitos de nós aqui já experimentamos isso. A pessoa tem aquela mentalidade: eu não estou bem mesmo, o que é que adianta eu ir lá na missa se eu não estou bem? Não é? O que é que adianta eu ir na missa com esse coração assim duro, com esse coração apertado? Vejam, isso aí, meus irmãos e minhas irmãs, deixa eu dizer a vocês, infelizmente, isso aí é uma arma de quem? Do demônio, que quer confundir a nossa relação com Deus simplesmente com os nossos o quê? Sentimentos. E a fé não tem nada a ver primeiramente com os sentimentos, mas a fé tem a ver o quê? Com a vontade. Primeiramente é a vontade é inteligência, não é? Às vezes vai faltar a vontade, é aí que vai entrar a inteligência. Eu devo fazer não porque eu estou com ou sem vontade. Eu devo fazer não porque eu estou bem ou não. Eu devo fazer porque Deus manda. Porque Deus manda. Porque Ele mandou guardar o domingo. Eu devo fazer porque a igreja pede que guardemos no domingo. A igreja pede que participemos da missa aos domingos, aos dias santos. E eu devo ir mesmo sem vontade. Mas, padre, eu vou estar lá e minha cabeça vai estar em outro lugar. Mas você está lá. Se você está lá, a vontade aos poucos ela vai o quê, Padre Sérgio? Voltando. O fervor vai voltando. E quando você tem essa atitude, você não cai em pecado. Quantas vezes eu estou aqui celebrando a missa e às vezes a imaginação quer ir para outro, o pensamento quer ir para outro lugar. Até algo bom, sei lá, eu vou ter uma atividade, então vou aqui adiantar logo a missa, eu já estou pensando na outra atividade, sei lá, numa reunião. Mas logo, quando eu começo a ter consciência disso, eu vou pedindo a Deus já que coloque toda a minha atenção agora aqui na missa. Ainda assim, aquele pensamento ele continua. Porém, eu estou o quê? Combatendo. Então, o sentir, não é? O sentir é uma tentação, e a tentação ainda não é pecado. Então, quando eu sentir, imediatamente eu vou o quê, Padre Sérgio? Combater. Agora, se eu consentir, mesmo que o ato não seja realizado, mas se eu consentir na mente, eu já o quê? Pequei. Porque eu consenti. Então, quando você tiver uma imaginação assim, quando você estiver na missa, e seu pensamento ficar vago, e você começar a pensar outras coisas, e você começar a se distrair, percebeu, imediatamente o quê? Combata. Senhor, que minha atenção esteja toda aqui. Mas, padre, repito, mas a distração continua, a imaginação continua. Mas você está o quê? Combatendo. Quando isso acontece, não há o quê, Padre Sérgio? Não há pecado. Às vezes você teve um desejo que não deveria ter.
Por exemplo, no campo da sexualidade. Você que é casado, casada, eu que sou sacerdote, e até mesmo você que é solteiro, porque fere a castidade, que é o mandamento da lei de Deus. Você teve, não tome essa mentalidade humana, mundana e diabólica, dizendo que isso é o quê? Normal. Imediatamente o quê? Combata. Mesmo que aquele desejo o quê? Persista. Mas você está o quê? Combatendo. Quando você está combatendo, você não está consentindo. E logo, logo o demônio vai se retirar. E vai voltar em outro momento para te tentar, para nos tentar novamente. Então, repare aqui, não é? O que diz aqui é uma interpretação, não é? O que diz Santo Tomás, algumas coisas para vencer as tentações. O que é preciso para vencer as tentações? Quais são os remédios para vencer a tentação? Então, Santo Tomás diz assim, a primeira fase, não é? A primeira coisa para vencer a tentação, ele diz assim, antecede a tentação. Então, é a primeira coisa. Se eu quero vencer as tentações, não é? Uma primeira coisa, uma primeira fase, está antes da própria tentação chegar. Eu não vou esperar a tentação chegar para eu começar o quê? Parecer já lutar contra ela. Mas eu vou me preparando antes. Vejam, Nosso Senhor, Ele vence as tentações. São Marcos, ele é bem curtinho, bem direto, bem objetivo. São Marcos ali não coloca propriamente as tentações. Só diz que Jesus foi tentado 40 dias. Depois começou a sua missão. Diferentemente de Mateus e Lucas, que colocam ali as tentações, não é? Que o demônio sugeriu a Nosso Senhor. E Nosso Senhor vence todas elas, citando o quê? A palavra de quem? De Deus. Então, aí isso é a primeira coisa. Como é que eu vou vencer as tentações, Padre Sérgio? É estando na amizade com quem? Com Deus. Esses dias nós rezamos aquele famosíssimo salmo, não é? O primeiro salmo da Bíblia, que é um salmo belíssimo, não é? É belíssimo aquele salmo, não é? E é bom que o livro dos salmos inicie com aquelas palavras. O salmista dizendo, é feliz quem a Deus se confia. E a segunda estrofe diz o quê? Que quem confia em Deus é semelhante a uma árvore que está plantada à beira da torrente, da fonte. A seu tempo, essa árvore dará o seu fruto, e as suas folhas jamais o que? Irão murchar. Então, veja, eu venço as tentações estando na amizade com quem? Com Deus. E missa, meditação da palavra de Deus, conhecimento da nossa fé, rosário, terço, a Virgem Maria, o testemunho, o exemplo das virtudes dos santos, a oração pessoal, menos pela manhã, pela noite, as obras chamadas de piedade, de misericórdia. É praticando, não é, essas realidades que eu vou, evidentemente, progredindo na amizade com Deus e me preparando também para vencer as tentações quando elas o quê? Chegarem. Então, se eu estiver na amizade com Deus, não é que eu não terei tentação, como alguns pensam. Pelo contrário, eu terei até mais. Porque o demônio a todo custo vai querer o quê? Me tirar da vontade de quem? De Deus. Então, está na amizade com Deus. Então, diz aqui Santo Tomás, essa primeira fase, não é que antecede a tentação, consiste em vigiar e orar. É uma citação do Evangelho de São Mateus, capítulo 26, verso 41. Vigiai e orai, para não cairdes em tentação. O espírito é forte, está pronto, mas a carne é fraca. O espírito aqui é Deus, é a presença de Deus. E a carne aqui é a nossa inclinação para o mal, para o pecado. É a concupiscência. É preciso, portanto, ter uma vida, escute, porque isso aqui que eu vou falar é muito sério, porque muitos de nós aqui nem sequer têm uma vida de oração. Nós levamos a fé
pouco a sério, meus irmãos. Levamos a fé pouco a sério. Quando eu digo aqui ter uma vida de oração, é ter pelo menos pela manhã e pela noite, ou durante o dia, alguns minutos. Pode começar com 5, depois com 10, os mais generosos até faz meia hora, os que podem. Onde eu vou me colocar diante de Deus, através de da palavra dele, através de uma leitura espiritual, através de um salmo, através do conselho de um santo. E eu vou rezar. Então, se tem uma vida de oração pessoal, muitos hoje não têm. Infelizmente, a internet ajuda muito, é claro, não vamos ser contra os meios de comunicação. Esta missa, por exemplo, está sendo transmitida, esta missa. Porém, hoje tem pessoas que só rezam, infelizmente, pelos meios sociais, aqui rádio, televisão, e sobretudo agora internet. E pior ainda, muitos só rezam se for com aquele grupo específico. E isso tem tirado as pessoas da vida pessoal de oração. E as pessoas já não rezam sozinhas. Só rezam se tiver o quê? Um grupo. Claro que é bom rezar em comunidade, mas também é aconselhável pela igreja e muito frutuoso para o fiel ter sua vida pessoal de oração. Então é preciso, portanto, ter uma vida de oração sólida, com orações da manhã e da noite, com o Santo Terço e outras orações. Mas também, evidentemente, principal, pela participação na missa dominical, e quantas vezes a pessoa puder também durante o quê? A semana. Vejam, a igreja não nos obriga a ir à missa ferial, semanal. Não é pecado faltar à missa da semana. É pecado faltar à missa de domingo, sem um bom motivo. Então é pecado. Faltar à missa dominical é pecado mortal. E nos tira da graça de quem? De Deus. Nos tira da comunhão, nos tira da graça de Deus, nos tira da vida sobrenatural. E se eu morrer naquele estado, eu posso seriamente comprometer o que, Padre Sérgio? A minha salvação. Agora, se eu venho à missa dominical e eu posso também vir 1, 2, 3 durante a semana, todos os dias, a pergunta é: por que não vi? Por que perder a graça? Se eu posso mais de uma vez durante a semana, ou até todos os dias, além do domingo, que é obrigatório para todos nós. Continuando aqui, para vencer as tentações, devemos também e podemos recorrer a Nossa Senhora. Pedir o que, Padre Sérgio? A sua intercessão. E também ao nosso anjo da guarda. Aliás, nós pedimos pouca intercessão dele, mas ele sempre está conosco. Não é um vigia que está vigiando os nossos atos. Ele está conosco para nos o que, Padre Sérgio? Auxiliar. Então nós podemos pedir a intercessão do nosso anjo de guarda. Então nas nossas orações, nunca esqueçamos também de pedir a intercessão do nosso anjo de guarda. Nosso Senhor quem disse isso, que dia e noite, não é? Os anjos, eles intercedem por nós sem cessar diante dele. Evangelho de São João, capítulo 1. Nosso Senhor diz isso, que os anjos dia e noite sem cessar, eles intercedem por nós junto a ele. Continuando aqui, é preciso vigiar. Repare, preciso vigiar, fugindo das ocasiões de pecado, evitando a ociosidade e combatendo o defeito, o pecado dominante, mortificando os sentidos, sobretudo os olhos, porque muitos pecados entram pelos olhos. Então repare aqui, isso aqui é muito fino. É preciso vigiar, fugindo das ocasiões de pecado. Então, muitas vezes nós temos que ter essa atitude, porque se eu não fugir, eu vou acabar o que, Padre Sérgio? Caindo. Eu vou acabar caindo. Então, por isso que algumas vezes
tem alguns ambientes que eu não posso o quê, Padre Sérgio? Eu não posso estar. Porque como eu não sou muito forte, eu vou acabar caindo ali no pecado. Eu vou acabar caindo. Então eu preciso fugir. Evitando também a ociosidade. Não é? O diabo gosta da preguiça. O diabo gosta da preguiça. Não é? E hoje, não é? Essa geração de hoje, não é? É uma geração, podemos dizer assim, ociosa. Olha aí a gravidade do que nós estamos pregando aqui. Essa geração de hoje é a geração ociosa. É a lei do, não é do mínimo não, é a lei do nenhum esforço. É a lei do nenhum esforço. Tudo pronto. Veja essas fórmulas mágicas aí que muita gente fica aqui e acolá olhando na internet. Faça isso e você vai ficar milionário. Faça isso e você vai ganhar não sei quantos mil por dia. Nunca foi tão fácil ganhar as coisas, como se todo mundo agora no mundo fosse se tornar bilionário e milionário. Se isso acontecer, o caos está o quê, Padre Sérgio? Instalado. Porque não haverá dinheiro para que todo mundo seja o quê? Milionário. E etc, e etc. Ou seja, é a cultura, vou dizer, da ociosidade. E portanto uma cultura o que, Padre Sérgio? Demoníaca. É a lei do nenhum esforço. Não é? Essa geração é assim. Nós vamos encontrar homens feitos, mulheres feitas, que deviam estar ajudando os pais, estão sugando dos pais. E ainda acham que é uma obrigação dos pais. Não estou falando aqui de adolescente, não estou falando aqui de quando a gente tem uma dificuldade e a gente vai recorrer ao pai ou à mãe ou a um parente, não. Eu estou falando aqui de pessoas ociosas, homens feitos, mulheres feitas, que acham que os pais têm a obrigação de dar a eles. Então, é a cultura da ociosidade. Continuando aqui. Combatendo, para vencer as tentações, é preciso combater o defeito dominante. Vou dar um exemplo aqui simples e muito banal até, me desculpe até, simples e banal. Se você é uma pessoa que tem a língua grande, que gosta de falar dos outros, gosta de falar mal dos outros, sem rezar por aquela pessoa, não estou dizendo que você ter uma opinião, não estou dizendo de você fazer uma crítica construtiva, não estou dizendo de você reconhecer um mal, um pecado do outro e querer até ajudar, sobretudo na oração. Não estou falando disso. Eu estou falando desse defeito, desse pecado de, por nada e de graça, falar mal de Deus e o mundo. Então, se você tem isso, o seu pecado dominante é esse. E é por esse pecado que todos os outros vão o quê? Entrar. Se você tem uma tendência à infidelidade e você não combate isso, é por essa tendência que todos os outros pecados vão o quê? Entrar. Se você tem uma tendência a comer desordenadamente, que também é um pecado, gula, é por esse pecado dominante que os outros vão o quê? Entrar. Então é preciso combater os pecados e sobretudo aquele pecado dominante. E combatendo esse, estarei também combatendo os outros. Continuando aqui, depois mortificando os sentidos, os olhos, os ouvidos, se mortificar. Não é? Até mesmo o paladar, não é? O tato, etc, etc. Eu preciso mortificar. Mortificar aqui, meus irmãos e minhas irmãs, é meio que penitência, fazer penitência. Combater, sobretudo pela oração. Combater as más inclinações do corpo, dos sentidos. E aqui ele destaca, de fato, os olhos. Continuando. Nosso Senhor nos dá o exemplo. No deserto, como ouvimos no Evangelho, ele passou 40 dias rezando, meditando, mortificando-se, sem ociosidade, sem colocar-se em nenhum instante em ocasião de quê, Padre Sérgio? De pecado.
Então, o Evangelho diz que ele passou 40 dias no deserto, não é? Jejuando e o quê? Rezando. Mas ele precisava disso? Não, porque ele é Deus. Então, por que ele se submeteu a isso? Já vimos. Para nos dar o quê? O exemplo. Nós temos aqui, 40 dias da quaresma. 40 dias. Começou na quarta-feira de cinzas. Vocês sabem que os domingos não se conta, porque os domingos, mesmo na quaresma, eles também são celebrados, mesmo que não tenham glória, é celebrado de maneira solene, não é? São os 40 dias sem contar os domingos. Então nós temos, porque domingo não se pode fazer o que, Padre Sérgio? Não se pode fazer jejum dia de domingo. Não se pode fazer o que, Padre Sérgio? Penitência dia de domingo. Mesmo na quaresma, a igreja não aconselha. Mas nós temos 40 dias da quaresma, para quê? Para se dedicar mais à oração, não é? Para fazer práticas penitenciais, para aproveitar deste tempo realmente, para avançar na fé e para combater os nossos pecados, ou seja, as nossas ofensas a Deus. A segunda fase do combate à tentação é durante a própria tentação, quando eu estou sendo tentado. Isso aqui é muito forte. É quando eu estou sendo tentado. Então, o que é que eu vou fazer quando eu já estou? Vigiar e rezar e orar, não é? É estar na amizade com Deus, para quando a tentação chegar, eu já estar firme no amor e na obediência a Deus. Agora, uma segunda fase para combater as tentações é quando eu já estou nela. Então, normalmente nós estamos aqui nessa segunda fase. Normalmente estamos mergulhados nas nossas próprias o quê? Tentações. O tempo todo estamos sendo o quê? Tentados. Estamos nessa missa agora. E mesmo nessa missa, muitos de nós estamos sendo tentados agora nesta missa. Que eu vou dizer uma tentação, que todos nós, não é? Estão aqui pensando. Será que o padre hoje vai terminar a homilia? Não é? É uma tentação, viu? Então combata. Hoje é a minha última missa aqui, então vocês acolham, não é? E combatam, não é? Vocês viram que é verdade, tá vendo? Combatam, não é? Ela tem mais uma folha aqui, tenha paciência. Ó, tá vendo aí? Combatam, acertei, combatam. Então, a segunda fase do combate à tentação é durante a própria tentação. É preciso resistir à tentação assim que ela surgir. Então, ela surgiu, eu já começo o que, Padre Sérgio? Repito, a combater. Para combater. Isto é, quando ela ainda é fraca e inicial, e consequentemente mais fácil de ser combatida e vencida. Então, eu tenho que cuidar disso. Se a tentação começou, eu não vou esperar ela crescer, porque senão ela vai me devorar. Se ela já começou e eu percebi, eu tenho que logo o quê? Combater. Meus irmãos, isso é sério. Eu digo a vocês também por experiência. Já ter vivido situações que eu não combati e acabei o quê? Sendo devorado. É bom que tenhamos isso em mente, todos nós. Não agir logo contra a tentação, sobretudo em matéria de fé e pureza, é um pecado venial de negligência e disposição ao pecado mortal. Pois, se deixamos a imaginação, como falamos há pouco, ou o pensamento permanecerem, passaremos isso aqui é uma coisa muito fina também, não é muito fina. Pois se deixamos a imaginação ou o pensamento permanecerem, passaremos a deleitação involuntária. E dessa deleitação temos um grande risco de passar ao consentimento. Nosso Senhor nos dá o exemplo. Ao contrário de Adão e Eva, que pararam, olha aí, que belíssimos aqui. Ao contrário de Adão e Eva,
que pararam para pensar no que estava dizendo o demônio e terminaram o quê? Consentindo. Cristo reage imediatamente ao demônio, citando contra ele a palavra de quem? De Deus. Ah, se você é realmente Deus, então faça aí essas pedras se tornarem pães. A nossa Senhor cita lá o Deuteronômio, capítulo 8. Nem só de pão vive, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Combateu imediatamente citando a Deus. Enquanto Adão e Eva não. Adão e Eva deu prosa ao demônio. Conversou, dialogou, não é? O demônio ali engabelando eles. Deus disse isso, verdade? Olha, mas não é bem assim, se vocês comerem, vocês serão como ele. Veja, ele nunca mostra algo ruim, ele mostra sempre algo que bom. Interessante, o pecado, no seu primeiro momento, ele é colocado diante de nós como algo que, como prazer, como alegria, como isso, como aquilo. E depois consequências trágicas para nós e também para quem está perto de nós. E em geral, para todos os homens. Porque o nosso pecado, ainda que pessoal, não só afeta nós, mas as consequências dele afetam também o que, Padre Sérgio? Os outros. Então nosso Senhor, como ele não tem diálogo com o demônio, ele imediatamente responde a ele. Continuando aqui, citando a revelação. Para resistir à tentação, é preciso que diretamente ou indiretamente eu esteja na amizade com Deus. Resistir diretamente à tentação é fazer o contrário daquilo que é sugerido pela tentação. Um exemplo: se a tentação consiste em falar mal de alguém, sem nenhuma necessidade, devemos procurar falar bem daquela pessoa. Então, se eu falo mal de alguém, do nada, e eu quero combater essa tentação, então como é que eu vou combater, Padre Sérgio? Falando bem dela. Vou dar um exemplo aqui simples para vocês entenderem, não é? De uma santinha que tem muitos devotos, Santa Teresinha do Menino Jesus. Santa Teresinha foi para o convento, entrou no convento com 15 anos, numa época que não se podia entrar com essa idade. Mas ela com muita persistência, ela escreveu ao Papa pedindo, e não só escreveu, não é? Visitando Roma, numa peregrinação da sua diocese, ainda criança, com seus pais, todos iriam passar para falar com o Papa, se eu não me engano, o Papa Leão XIII, todos iriam cumprimentar o Papa, só falar, apertar a mão e receber lá um presente. Normalmente era um terço que o Papa dava, outra coisa, não sei, naquela época não sei o que se dava, se era um terço, e ninguém podia falar com o Papa, era só passar e cumprimentar. Mas a menina, ela contrariando ao bispo, que já tinha dito a ela que não falasse, a menina Teresinha, novinha, ela falou, pediu ao Papa que consentisse que ela entrasse no Carmelo, porque não queriam deixar, porque ela não tinha a idade mínima para entrar. E depois escreveu uma carta ousada, e depois veio a resposta permitindo que ela entrasse no Carmelo, e ela entrou no Carmelo. E ela tinha muitas qualidades, além de ser uma menina ainda, seus 15 anos, 14, 15 anos, era uma menina muito bela, bonita. E mesmo no convento, as outras irmãs, que eram mais senhoras, não é? As outras irmãs cultivaram de graça uma espécie de inveja de Santa Teresinha. E não só inveja, como também perseguiam ela. Veja que, está vendo que também o convento é lugar de conversão? Todo lugar é lugar de conversão. Todo lugar é lugar de mais amor a quem? A Deus. Em todo lugar nós somos tentados. Mesmo os grandes santos foram tentados. São Padre Pio, por exemplo, que é um santo mais conhecido porque é mais moderno, na época mais moderna. Mas São Francisco de Assis e tantos outros santos, São Bento, não é? São Bento criou pequenas orações de exorcismo, que hoje a gente reza. A cruz sagrada. Por que ele criou, Padre Sérgio? Ele criou assim do nada?
Ele criou porque ele era o quê, Padre Sérgio? Tentado. E ele, como ele era tentado, ele criou algumas orações e deixou como legado para os seus monges e depois para toda a igreja. Então conta-se, só uma historinha rápida, conta-se que a menina Teresinha, ela escreve isso nos manuscritos dela, né, no manuscrito, que é chamado História de uma Alma, que são 3 manuscritos, A, B e C. Depois ficou conhecido como História de uma Alma, porque a primeira palavra desse livro que ela escreveu é justamente, ela conta, né, que ela está falando ali sobre a história da alma dela. E ela disse que no convento, todos nós temos uma pessoa assim, todos nós temos pessoas assim perto de nós. Ela disse que no convento tinha uma irmã que tinha o dom, ela dizia assim, de importuná-la. A irmã tinha um dom de importuná-la. Um exemplo, a capela, segundo ela conta, do convento de Lisieux, naquela ocasião, naquela altura, era perto da cozinha. E cada religiosa tinha o seu horário. Tinha o seu horário na capela e também na cozinha, não é? Aliás, já foi um desejo de Santa Teresa d'Ávila, já muito antes, né? Já bem antes de muitos lugares terem capelas de adoração perpétua, né? Já muito antes, Santa Teresa d'Ávila teve essa intuição de que nos conventos tivesse adoração perpétua ao nosso Senhor Jesus Cristo. Então o Santíssimo ficava exposto e cada irmã tinha a sua hora na capela. E essa irmã, quando Teresinha estava na capela, que era próxima da cozinha, essa irmã que tinha um dom de importuná-la, quase de levá-la a pecar, porque a importunação dela para Santa Teresinha era uma tentação. A irmã, veja que irmã miserável, não é? Rezemos pelas nossas misérias, rezemos pelas nossas misérias. A pobre da mocinha, da irmãzinha Teresinha, não é? Estava lá rezando, adorando. A irmã cá na cozinha, sabendo que ela estava lá, começava a bater panela, a bater concha, a fazer isso, a fazer aquilo, a fazer toda espécie de barulho, a deixar cair aquelas coisas de metais, não é? E Teresinha conta na História de uma Alma, ela conta que o primeiro desejo dela, vou falar com palavras bem nossas, né? Bem nossas. O primeiro desejo dela era ir até aquela irmã e saltar todos os cachorros em cima dela. Quiçá até o desejo dela era pegar aquela irmã e esganar. Não é? Ela dizia que sentiu isso, véio. Santa Teresinha do Menino Jesus. Ela sentiu isso. Só que ela disse que combateu, olha aí, a palavra é essa. Ela combateu aquele primeiro desejo. De modo que ela mudou aquele mal, como diz a palavra de Deus, não é? Livro do Gênesis, capítulo 50. Desfecho da história de José. Deus pode fazer um mal se tornar o quê? Um bem. Como José diz aos seus irmãos que o venderam: meus irmãos, fiquem em paz. O mal que vocês me fizeram, Deus transformou em bem para hoje salvar um povo numeroso. Gênesis capítulo 50, versos 2 e 3. Então, Teresinha passou a tomar aquele barulho, escutem. Ela passou a tomar aquele barulho, aquela importunação, aquela tentação da irmã batendo panela para atrapalhar a oração dela. Ela fez daquele barulho todo de bater panela, de bater concha, um canto para Deus. De modo que aquele barulho passou a fazer parte da sua adoração, como louvor a quem? A Deus. De tal modo que, como Santa Teresinha não cedeu à tentação, a irmã cansou de bater o quê? As panelas. Venceu o mal com o bem. O mesmo exemplo. Essa irmã, que não gostava dela, tinha dons extraordinários. Por exemplo, essa irmã sabia bordar como ninguém. Era uma excelente bordadeira, uma excelente costureira, excelentíssima costureira, bordadeira. E também tinha outras qualidades também. Na cozinha, tinha uma grande formação também espiritual, tinha muito conhecimento, não é? E Santa Teresinha, sempre que possível, o que é que fazia, Padre Sérgio? Elogiava aquela irmã. Claro que às vezes por dentro ela tinha toda aquela vontade, não é?
que não passa assim. Mas ela vencia toda aquela tentação de responder o mal com o mal, fazendo o quê? O bem. E não é dizendo mentira, não. Ela elogiava aquela irmã, apesar da maldade dela, da importunação dela, porque aquela irmã tinha o quê? Qualidades que Deus havia dado a ela. E ela elogiava a irmã por isso. E assim ela foi vencendo aquela tentação. Ou seja, ela foi combatendo o mal com o quê? Com o bem. Então, quando a tentação começar a chegar, por exemplo, aqui, São Tomás dá esse exemplo. Se a tentação é falar mal de alguém, eu vou começar a falar bem daquela pessoa. Continuando aqui, estou terminando já. Estou terminando, e nunca termino. Mas estou terminando. Se a tentação, escute agora, isso aqui toca muito a todos nós. Se a tentação é de suprimir, ou seja, excluir a oração, ou encurtá-la, torná-la menor, devemos então prolongá-la. Se a minha tentação é rezar menos, como é que eu vou vencer? Rezando mais. Mas padre, eu estou sem vontade. A oração diz respeito a Deus, não é a sua vontade. Você reza porque Deus mandou rezar. Orai sem cessar. Orai sem cessar. Então eu rezo porque Deus mandou. Não porque eu tenho vontade ou não, porque eu quero ou não. Porque se for assim, a fé não diz respeito mais a Deus, diz respeito a mim. Se é porque eu quero, se é porque eu estou bem ou não estou. Não, então, se a tentação é encurtar, então, se a tentação de vocês aqui é que a missa termine, é aí que eu vou prolongar mais. Continuando. Se a tentação é de irar-se sem causa ou de forma desproporcional, devemos agir com prudência e medida, etc. Resistir indiretamente à tentação consiste em não enfrentar a tentação, mas afastar-se dela, aplicando nossa imaginação e nossa inteligência em algo bom, lícito, que possa absorver essas tentações. Em tentações contra a fé e a pureza, a castidade, que o demônio usa muito hoje, não é? Muito. Então, em tentações contra a fé e a castidade, devemos aplicar sempre a resistência indireta, pois nesses casos, a luta direta pode aumentar a tentação, dado o perigo e a sinuosidade da questão. Em matéria de fé e castidade, em particular, devemos aplicar nossas faculdades, sobretudo a memória e a imaginação, a uma atividade que as absorva. Devemos fazer isso rápida e energicamente, mas também com grande serenidade e calma. Por exemplo, podemos considerar, aqui é um exemplo muito fino também, podemos considerar todos os estados do país e suas capitais, como diz um diretor espiritual. Então, é como se São Tomás estivesse dizendo aqui, que nós, quando é no campo da fé, quando é no campo da pureza, da castidade, ele está dizendo assim: eu não devo me expor. Eu não devo me expor. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui simples. Homem casado, mulher casada, homem casado e mulher casada, não devem sair depois do trabalho com homens e mulheres o quê? Solteiros. Porque você está o quê? Se você está se expondo. A aliança me protege. Protege o quê? Não. Cuidado. Então temos que tomar muito cuidado. Porque, meus irmãos, a gente cai, a gente o quê? Então a gente tem que combater logo o quê? Logo, energicamente. Eu tive um pensamento de infidelidade. Eu não me exponho à infidelidade. Eu vou combater o quê? Logo, ele diz aqui, usando a inteligência e a memória, a imaginação. Combatendo mesmo. Porque se eu me expor, eu vou o quê, Padre Sérgio? Eu vou cair. Então, combater logo. E aqui para terminar, tenha um pouquinho de paciência.
Minha última missa aqui hoje. A tentação pode persistir. Escutem. A tentação pode persistir, já falei sobre isso, apesar de a rechacharmos, empregando os devidos meios. Se a tentação persiste, não devemos desanimar, não devemos perder a coragem. Será necessário repetir 1000 vezes o repúdio à tentação, com serenidade e paz, evitando cuidadosamente o nervosismo, a angústia, a perturbação e até mesmo certo desespero, que seriam já um início da vitória do inimigo. Nosso Senhor dá mais uma vez o exemplo. Ele reage imediatamente à tentação e reage com vigor, com serenidade e com calma. Cada ato de repulsa à tentação será um mérito adquirido diante de Deus e um novo fortalecimento para a alma. A tentação contínua, quando é igualmente rechaçada continuamente, aproxima a alma de Deus. Quando as tentações são contínuas, convém manifestá-las ao confessor, pois uma tentação declarada ao confessor é uma tentação que já começa a ser vencida. O confessor poderá também dar conselhos mais precisos para evitar as tentações e combatê-las melhor. Claro que aqui tem que ser um bom confessor, viu? Porque tem padre que você vai confessar hoje, infelizmente. É por isso que eu nunca vou ser bispo, porque se eu sei disso, se eu sei de uma situação dessa, primeira coisa, eu vou chamar o sujeito, dar uma advertência, uma segunda vez dar uma advertência, e uma terceira vez, se ele não quiser ser padre, segundo nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a sua doutrina, segundo a igreja, suspensão de ordem. Mas padre, isso não é mal? Não, isso é um bem para ele e para o povo. Uma coisa é ter dificuldade, todos nós temos, só nós podemos cair. A outra coisa é eu deliberadamente dizer que algo que é pecado não é o quê? Pecado. E aí não só eu me perco, como eu também levo as almas para onde? Para a perdição. Tem muitos hoje assim, viu? Então aqui é o bom confessor. O bom confessor. O confessor poderá também dar conselhos mais precisos para evitar as tentações e combatê-las melhor. Claro, podemos pedir a Deus que nos livre dessas tentações, como fez São Paulo, sabendo, porém, que Deus pode continuar, sabendo, porém, que Deus pode permiti-las continuar, justamente para que possamos continuar a progredir humildemente, como ele fez com o mesmo apóstolo Paulo. Lembremos aqui que São Paulo, que era ferido por um espinho, não é? Que era ferido por um espinho, ele pediu a Nosso Senhor por 3 vezes que tirasse o quê? Aquele espinho. Nosso Senhor disse assim, responde a ele: basta a ti a minha graça. Basta, é a carta dos Coríntios. Basta a ti, agora esqueci o capítulo. Basta a ti a minha graça. Então, algumas vezes Deus permite que a tentação continue para que a gente cresça ainda mais no amor a Ele, na amizade com Ele, não é? Na vida espiritual, no combate, na fé. Num Pai Nosso, não pedimos a Deus que nos livre da tentação, mas pedimos que não nos deixe cair em tentações e que nos livre do mal. É isso que nós pedimos, claramente no Pai Nosso. Tem essas 2 orações, não é? Que não nos deixe cair. Veja que coisa, que oração muito clara, muito realística, a oração do Pai Nosso. Então, até o fim, nós teremos o que aparecer de tentações. Tentações, porque elas fazem parte da vida. Na oração do Pai Nosso está expresso: não nos deixe cair em tentação. O que a gente pede é que a gente seja liberto do quê? Do mal. O mal aqui é o quê, Padre Sérgio? Ser liberto do mal aqui é ser liberto justamente de cair no quê? No pecado. Que é o mal, que é o pior mal. O pior mal se chama pecado. Que é perder a vida de quem? De Deus, a vida divina. Esse é o pior mal. O pior mal não é o câncer, não.
O pior mal não é aquela enfermidade, não. O pior mal não é o problema de saúde, não é o problema financeiro. O pior mal é o pecado, que nos afasta de Deus. E aqui vai terminar 3, 4, 5 linhas. A terceira fase do combate às tentações é depois delas, não é? Então a primeira fase é antes, me preparar, estar com Deus. A segunda fase, quando eu estiver no meio delas, combatê-las com os devidos meios, a Eucaristia, a Palavra de Deus, os sacramentos, a confissão, não é? A oração pessoal, o terço, o rosário, as obras de caridade, não é? Assim eu vou combatendo, não é? Aquela luta interna, não é? Onde eu não vou consentindo. Então eu estou dentro da tentação. Essa é a segunda fase, é no meio da tentação. E a terceira fase para combater é depois das tentações, depois delas, não é? Então, depois que eu vencer as tentações, lembremos que o demônio, está no Evangelho, não é? Diz que o demônio, ele tenta Jesus, Jesus vence, mas um dos evangelistas, se eu não me engano, São Lucas, diz que o demônio virá em uma outra hora oportuna para novamente tentar quem? Nosso Senhor Jesus Cristo. E o tenta até a cruz. Porque quando ele está lá na cruz, um dos soldados zomba dele, dizendo o quê? Se você é filho de Deus, desça dessa cruz agora. Tentando Jesus para que ele não cumprisse sua missão até o fim. Então, por hora, quando eu venci uma tentação, não acho que eu estou bem não, viu? Porque tem pessoas que, por exemplo, venceu um grande pecado, venceu. E aí por um tempo a pessoa tem paz. E a pessoa pensa que está tudo bem. E aí quando aquela tentação volta de novo, aí tem gente que desanima, tem gente que desespera. Tem gente que diz assim, padre, eu pensava que eu estava forte. Não, meu filho, não é desse negócio de estar forte não. Vigiar e orar o tempo, essa é a nossa luta. São Paulo diz que quem está de pé, cuide para não. Então a gente pode cair a qualquer instante. Então se eu venci, que eu me alegre, sim, que eu louve a Deus, mas que eu continue o quê? Firme. Isso é fé, isso é uma fé séria, isso é uma fé verdadeira. Nesse negócio, me desculpe, viu, gente, nesse negócio que o pessoal tem por aí. Olha, quer dizer, hoje, primeiro domingo da quaresma, um padre coloca a chamada da missa, né? Primeiro domingo da quaresma. De novo, eu tinha falado com ele, ele colocou de novo. Isso é uma pessoa ruim, que não quer aprender, que não quer crescer. Ele falou, eu falei com ele, ele colocou a chamada da missa, não é? Hoje é um dia de bênção, venha buscar a sua. Aí a pessoa chega lá, é as tentações de Cristo. Combate, oração, conversão, coisas que muitos, poucos o quê? Querem uma vida mágica com Deus, superficial, banal. Isso não é a fé da igreja. Não, isso não é a fé da igreja. Infelizmente, não é a fé da igreja. E quem favorece isso e também quem busca isso, não é, se não purificar, não é isso, essa busca vai levar a pessoa não para o céu, não para Deus, mas vai levar a pessoa para si mesmo e consequentemente para o inferno. Então, depois de vencer a tentação, a alma agradece a Deus humildemente por ter saído vitoriosa do combate. Deve arrepender-se imediatamente se teve a desventura de sucumbir. Peraí que eu li aqui no incompleto não, peraí. A alma deve, depois das tentações, a alma deve agradecer a Deus humildemente se saiu vitoriosa do combate. Deve, porém, arrepender-se imediatamente se teve a desventura de sucumbir e procurar logo, com urgência, a confissão, se se trata de pecado grave. A alma deve aproveitar a lição da queda, a lição da tentação, a lição do combate, para os combates futuros. Ou seja, então esse comentário aqui termina dizendo que se eu venci a tentação, que humildemente agradeço a quem? A Deus. Se porventura eu não venci, que eu procure logo o que? Se for um pecado grave, o remédio. Qual é o remédio? O sacramento da confissão. E isso tudo sirva de lição para quê? Para quando as tentações futuras chegarem, eu estar o quê? Firme. Na amizade com Deus, no amor a Deus, porque esses são os remédios para vencer as tentações. Sobretudo a Eucaristia, a confissão, a palavra de Deus. Nós já sabemos, né? O terço, o rosário, a Virgem Maria, suas virtudes.
não é? Os santos, a oração pessoal, as obras de piedade, quer dizer, são os meios que nós temos, meus irmãos e minhas irmãs, para vencer as nossas tentações. Então, continuando, caríssimos irmãos e irmãs, essa Santíssima Eucaristia, que este tempo da Quaresma seja para nós essa oportunidade. Para quê, Padre Sérgio? Para que nós possamos, caríssimos irmãos e irmãs, de fato crescer na fé, progredir na fé. Você que ainda não fez um propósito espiritual nesta Quaresma, faça um propósito. Você que ainda não se propôs a fazer uma penitência, ainda mínima que seja, mas custosa para você. Você que ainda não se propôs a fazer, também procure fazer também um propósito de penitência. Mas não é simplesmente fazer o propósito pelo propósito ou a penitência pela penitência, mas é fazer o propósito e a penitência com esse santo objetivo de quê? De crescer na fé, não é? Então este tempo aqui da Quaresma é um tempo para que nós avancemos na fé, e avançar na fé é avançar, meus irmãos e minhas irmãs, é avançar no amor, no conhecimento de Deus e de sua santa vontade.